Hello, Girly Girls! Tudo bem com vocês? Eu sou a Niemes e sejam muito bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês todos os livros que eu li no mês de junho e o que eu achei de cada um deles com uma breve sinopse. Eu li o total de 7 livros desse mês e, pra ser sincera, não foi um mês de leituras tão boas assim. Infelizmente não tivemos nenhum favorito, mas tivemos 5 estrelas. Eu tô sem óculos pra não dar reflexo da luz, então às vezes eu vou ficar meio assim, tá? Comecei o mês lendo Reino de Intrigas, eu li em e-book. E ele é um livro muito introdutório, né? É a nova saga da autora de Estilhaça-me. Então, era pra ser uma trilogia, só que ela já lançou um quarto e aí eu já me perdi. Não sei se vai ter mais ou não, realmente espero que não. O livro é inspirado em uma mitologia persa, é um cenário bem diferente, bem não usual do que as fantasias que a gente costuma ter. E a nossa protagonista, ela é... eu esqueci o nome, mas ela é um ser, assim, mágico e super poderoso, que se parece muito com seres humanos normais, mas eles conseguem se comunicar com Nibelês. É uma raça, assim, que teve uma guerra entre os humanos e esses povos meio que perderam, então eles têm que conviver com os humanos, mas meio em segredo, assim. E o livro é narrado por 2 pontos de vista, a nossa protagonista e o príncipe do reino, que aí eu não sabia se eu shippava ele ou não com a protagonista principal, mas eu descobri que ele não é o par romântico dela. Mas eu fiquei, então por que você tá narrando o livro, sabe? Mas é que eu sou acostumada com livros de romance, né? O gênero que eu mais leio. Foi uma leitura, assim, é bem introdutório, não é um livro que acontece grandes coisas, é mais pra você entender mesmo o universo. Eu confesso que no começo foi meio arrastado pra mim, sabe? Eu não tinha tanta vontade de ler. E aí, da metade pro final, eu comecei a gostar mais. Quero muito ler os próximos livros. Por enquanto, ainda não rolou, mas quero logo ter a oportunidade de ler. E assim, eu acho que valeu. Ficou com 4 estrelas no final. Depois, eu fui ler um romancinho, eu li pelo Esquilo, chamado Verão em Nova York. Se eu não me engano, ele lançou no final do ano passado pela Globo Livros. E aí é incrível. A nossa protagonista, ela é roteirista, só que ela tá passando meio que por um burnout, assim, e ela precisa escrever um roteiro de um filme que se passa em Nova York, e aí a produtora mandou ela pra ficar durante o verão em Nova York, só que ela já morou lá e é a cidade que ela mais odeia, que ela preferia não voltar. E o vizinho de porta dela, que mora na frente, é um bilionário maravilhoso, com o qual eles já tiveram um trelelê que não acabou muito bem, então eles meio que não se gostam. Mas na verdade ela não gosta dele e ele gosta dela, e eles fazem um acordo em que teremos um relacionamento falso. Amo, pra ajudar ele, e ele, em compensação, vai com ela nos pontos turísticos que ela quer colocar no filme pra ajudar ela a escrever e sair desse bloqueio criativo. O livro é muito legal. É devorável, assim, eu gostei muito dos cenários, da vibe do livro, me identifiquei muito com a protagonista em alguns aspectos, tanto que até dei uma choradinha algumas horas. Não é um livro de chorar, mas por causa dessa identificação com a personagem principal, eu acabei ali me emocionando. Não ficou com 5 estrelas coração de favorito, e sim com 4,5 estrelas, porque no final do livro a personagem principal me deu muita raiva. Muita raiva. Tipo, mana, vai pra terapia, sabe? Ai, um cara lindo desses querendo ficar com você e você aí com essa frescura. Para! Por causa disso, ficou com 4,5 estrelas, mas aí no final ela meio se redime. Mas é um tipo de final de livro de romance que, sabe? Ai, se passa 2 anos e aí eles se reencontraram. Eu não sou muito fã desse tipo de final. Foi um livro muito gostoso, a capa é linda. Inclusive, essa autora, que se não me engano se chama Alex Aster, escreveu o livro da Barbie. Eu tô doida pra ler o livro da Barbie. Vai vir pela editora Book One, eu acho, pro Brasil, salvo engano. Aí eu fui ler um livro nacional
que se chama Protegendo o Perigo. Eu peguei ele no Encha Seu Kindle do ano passado e tinha muita vontade de ler, ainda não tinha conseguido. Aí eu não sabia o que ler, falei, vamos começar este. Eu tinha muitas expectativas, porque eu acho a capa dele coisa mais linda, a premissa muito legal e eu achava que eu ia amar, mas infelizmente não acabou rolando comigo. Aqui a gente tem uma garota de 21, 22 anos, por aí, não lembro. E um segurança, tem o age gap, mas não é um age gap muito grande. A garota tá na casa dos 20 e ele tá na casa dos 30. E ele é contratado pela mãe dela pra virar segurança dela. E aí o motivo, a gente fica meio... Por que ela precisa de um segurança, sabe? E quando esse motivo é revelado, eu fiquei... Só isso, não entendi aí a necessidade. Vai morar com ela por ser o segurança dela, ele fica 24 horas com ela. Ela não gosta de ter um espaço invadido, ele acha ela chata e mimada, e aí um belo dia eles dormem juntos. Ah, falando nisso, Um Verão em Nova York, esse eu acredito que sejam mais 18, tá? Tem cenas calientes. O que aconteceu é que eu não consegui me conectar muito com os personagens e achei que as coisas aconteceram meio rápido entre eles. A escrita é bem fluida, eu li o livro em 2 dias, então realmente, assim, é bem rapidinho de ler. Mas eu acho que eu tinha uma expectativa muito maior que, infelizmente, não foi alcançada. Acontece nas melhores famílias. Depois disso, eu fui ler Como Sobreviver a um Filme de Terror. Eu tinha muita vontade de ler esse livro faz tempo e eu aproveitei a Book Friday pra comprar, porque ele tava com um preço muito bom. Inclusive, eu acho essa capa maravilhosa. Aqui a gente tem a Charlie, ela é viciada em filmes e livros e histórias de terror, e ela, por causa de algumas coisas que aconteceram com ela, acaba indo estudar em um internato só para meninas em uma ilhazinha na Irlanda, será? Não sei, no Reino Unido, por ali. E acontece que várias meninas dessa escola estão sendo assassinadas. Os fantasmas delas ficam perseguindo a Charlie. A Charlie e as fantasmas se juntam para tentar descobrir quem que é a pessoa que está matando as alunas do colégio YouTube. Eu estou falando de um livro. No começo desse livro é bem paradinho, tá? É até umas páginas 60 ali. Inclusive ele é bem curtinho. Tem 286 páginas. Até a página 60 ali, mais ou menos, quando você tá tentando entender, os fantasmas ainda estão surgindo. Eu acho que é um livro mais paradinho. Depois, da metade até a reta final dele, você não tem mais vontade de parar. Inclusive, eu acho muito legal que o nome dos capítulos são as regras de filmes de terror de como sobreviver, né? Aqui vocês podem ver. Achei incrível. O nome dos capítulos é incrível. Faça amigos, cuidado com tempestades em ilhas isoladas, não investigue barulhos estranhos, é muito legal. O que acontece é, eu até coloquei, eu escrevi aqui em algum lugar, em alguma página, que eu não vou mostrar pra vocês, porque senão pode ser um spoiler, quem eu achava que era o assassino e quem que eu achava, como que eu achava que ia ser o plot do livro, e eu acertei. E eu não gostei de ter acertado. Não porque, nossa, perdeu a graça, não é por causa disso, é porque é o plot que eu não queria que acontecesse. Então eu fiquei um pouco chateada e, pra ser bem sincera pra vocês, os últimos capítulos desse livro é uma viagem. Tipo, eu achei que a autora se perdeu, viajou legal. Aqui, não sei se é porque era o plot que eu não queria que acontecesse, não sei o que rolou, mas eu não gostei. Ainda assim, é um livro rapidinho de ler, é super envolvente, a escrita é fácil de acompanhar e ficou com 4 estrelas no final de tudo. É uma nota boa, só poderia talvez ser um 5 estrelas ou um 4,5 se o final não fosse tão viajado. Mas a autora deixou aberto para uma continuação, isso que eu achei mais viajado ainda. E ela já lançou pela editora Mood. Não sei se eu tenho vontade de ler ou não. Se alguém de vocês já leu a continuação desse livro, me fale se vale a pena ou não. Eu estava louca para voltar para os meus romancinhos e li Sorte no Amor, da Lynn Painter. Eu só tinha lido o Melhor do que nos Filmes e os contos de Melhor do que nos Filmes da autora.
e queria muito ler outros livros dela, então também na Book Friday eu aproveitei pra pegar esse aqui, que estava com um preço muito bom. Ele é continuação indireta de Apostando no Amor, se eu não me engano, que eu não tenho, então não li, mas não tem problema, porque como é continuação indireta, aqui é a história sobre outro casal. Pelo que eu sei, é do irmão da protagonista principal do outro livro. E aqui a gente tem o Jack e a Halle. Eu não sei se fala não é Hayley, acho que é Halle. Estou tendo flashbacks de Operação Cupido. O Jack e a Halle, eles têm uma noitada juntas, furunfam juntos depois de uma bebedeira. O plano era nunca mais eles se verem, mas eles acabam se reencontrando em um aplicativo de namoros e acabam tendo uma amizade, e eles fazem uma aposta sobre quem encontrar o amor primeiro nesse aplicativo. Ganham ali uma coisa um do outro, e assim essa amizade vai se fortalecendo, eles vão ficando cada vez mais próximos, indo para encontros inusitados com outras pessoas e depois falando sobre isso um com o outro. Porém, é óbvio que eles vão acabar se apaixonando um pelo outro. Aí chega um ponto que eles namoram, mas eles não sabem que eles namoram, mas eles já estão namorando, na minha concepção, o que eu também amo. Então aqui a gente tem um estranhos para amigos, para amantes, que foi super divertido de ler. É também um livro bem curtinho. Deixa eu dar uma olhada no número de páginas aqui pra vocês. 252 páginas. E vale super a pena. Esse aqui ficou com 5 estrelas. Eu quero muito ler os outros livros adultos da Lynn Painter. Eu não tô mais na vibe tanto de livros adolescentes, apesar de ler alguns que eu gosto muito. Mas eu quero muito ler os outros adultos dela. O primeiro desse, o novo que lançou, que é meio que um reconto de Cinderela, eu acho, alguma coisa assim. Enfim, maravilhoso. E sabe o que eu mais gostei desse livro, gente? A dedicatória que a Lynn Painter faz pro marido dela. Ó, aqui no começo, não sei se vocês conseguem ver, ela fala um monte de coisa que gosta dele. No final escreve "Você é meu lugar feliz". E um dos meus livros preferidos da vida se chama Lugar Feliz, que é da Emily Henry. E aqui no final, gente, eu grifei e coloquei um post-it, porque eu achei lindo o que ela falou sobre ele. Eu vou ler pra vocês. Porque assim, eu sou uma romântica, né? Então, essas coisas me fazem crer e lembrar que o amor que a gente lê nos livros pode existir na vida real. Ela escreveu assim: "E por fim, Kevin, dediquei este livro a você. Então acho que não preciso acrescentar mais nada, né? Quer dizer, gosto como você fica mais feliz quando lê ao ar livre. Gosto que você me mande dirigir com segurança e evitar motoristas desatentos sempre que saio de casa. Gosto que você não parece se incomodar por eu ser uma péssima dona de casa. Acho que gosto de tudo em você. Obrigada por ser tão legal." Lindo, Lynn Painter, lindo. O outro livro que eu li nesse mês foi A Família, da Naomi Krupitsky. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro, mas eu ganhei de presente da minha madrinha e das minhas primas no meu aniversário, final do ano passado, e achei que seria uma boa hora pra ler. Ele é uma ficção histórica, se passa em Nova York dos anos 20 aos anos 40 e conta a história da máfia italiana ali. As duas protagonistas principais são melhores amigas desde a infância e os pais dela trabalham juntos para a máfia italiana, até que o pai de uma delas acaba sumindo por causa da máfia. Isso não é spoiler, tá na sinopse. E isso acaba abalando a relação das duas, mas a gente vai acompanhando essas duas crescendo e morando perto uma da outra, e a relação delas com a máfia e o que vai acontecendo ali. É um livro com muitos personagens, muitos narradores. Isso acaba me confundindo um pouco, porque eu sou uma pessoa péssima com nomes. Tipo, pra mim é muito difícil guardar nomes, tanto na vida real quanto de personagens. Então no começo eu ficava, mas quem é você? O que está acontecendo aqui? Depois eu fui me acostumando. O final do livro, ele é um final
bem agitado, que aí você fica, meu Deus, e agora? E aí eles resolvem um problema, mas tem outros 1000 problemas, e eu achei que a gente ia acompanhar a vida inteira dessas duas, mas não, a gente acompanha elas dos 7 aos 20 e poucos anos, e aí meio que eu queria mais, porque eu queria saber o que aconteceu depois, se elas conseguiram sair desse ambiente ou não. 4 estrelas. Se você gosta desse tipo de livro, eu acho que vale a pena ler, mas saiba que o final é meio aberto. E o último livro que eu li no mês foi Savor It. Veio pro Brasil como Delícias de Verão, porém eu li o e-book em inglês, pois estava 5 e pouco na Amazon. Eu queria muito ler, tava barato, peguei, comprei e li. Eu gosto sempre de tentar ler pelo menos um livro em inglês por mês, pra ir treinando também. Eu uso o aplicativo do Kindle no meu celular, tá? Eu não tenho Kindle. Muita gente não sabe que existe o aplicativo no Kindle pra celular, mas eu gosto bastante de usar ele, tá? A gente tem um clichê de cidade pequena maravilhoso. O nosso protagonista principal, ele assumiu a guarda da sobrinha dele e ele teve um burnout. Ele é um chefe Michelin, teve um burnout, perdeu tudo. Ele vai a trabalho passar o verão nessa cidadezinha pra cuidar dos preparos finais do restaurante da chefe dele, depois pra ele tentar recuperar um emprego. E é numa propriedade vizinha da nossa protagonista, que é a queridinha da cidade de Spoons. Não confundir com Forks, porque Spoon é colher em inglês e Forks é garfo, então eles fazem esse trocadilho aí. É o livro que faz, não sou eu, não briguem comigo. Ela acaba querendo ajudar ele, eles sentem uma atração pelo outro e acabam também assumindo um relacionamento falso, porque o ex-noivo da protagonista já está noivo de outra e todo mundo na cidade acha que ela ainda não superou, e aí ela quer mostrar pra todo mundo que ela tá bem, e ele precisa de ajuda pra conquistar as pessoas ali da cidadezinha onde vai ser o restaurante, e acaba que é maravilhoso e ficou com 5 estrelas. Tem animais fofinhos, a protagonista meio que tem uma fazenda, sabe? Então ela tem gansos, tem cachorros, cavalos, é muito divertido. Valeu super a pena. E é isso! Esses foram todos os lidos do mês de junho. Comenta aqui embaixo quantos livros você leu, quais você mais gostou e se você tem vontade de ler algum desses que eu li. Beijos!